Boa noite a todos. A parte de baixo desliga. Isso. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho muita alegria de estar falando com vocês na noite de hoje. Os trabalhadores devem imaginar isso. Eu estou retornando de uma licença maternidade aí, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e ver todos. Eu espero que todo mundo possa sair daqui hoje com um pouco mais de paz, um pouco mais tranquilo, mais preparado para a jornada que a gente enfrenta todos os dias, não é? Procurem deixar os problemas de vocês do lado de fora. Vamos tentar escutar um pouco do que a gente vai conversar e pensar em coisas boas. Tá aberto para receber aquilo que cada um veio buscar aqui nessa casa hoje. É importante a gente estar preparado para receber, né? E quando estamos pensando muito nos problemas, no sofrimento, a gente não recebe tanto quanto poderia. Bom, a palestra de hoje, ela foi especialmente desenvolvida para aquelas pessoas que começam a frequentar a casa espírita, estão vindo assim pelas primeiras vezes, ou pessoas que já vêm há algum tempo, mas que não estudam o espiritismo, então não tem muitas dúvidas a respeito do espiritismo. Por isso que a gente colocou esse título, Informações Básicas. É bem preliminar, é bem básico, mas só para começar a nortear um pouco o raciocínio a respeito do espiritismo. Vamos lá. Vamos definir. Eu gosto muito dessa definição. Vamos ver se vocês conseguem ler ali. O que é o espiritismo? Filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Vamos entender por que a gente pode considerar o espiritismo, essa filosofia que tem essa repercussão religiosa aí. Vamos entender isso aqui. O espiritismo pode ser considerado uma filosofia de vida? Pode sim, porque ele busca dar sentido para a nossa vida. Ele busca dar sentido para aquelas coisas que nós enfrentamos todos os dias, para explicar situações que às vezes a gente não encontra explicação sobre uma outra ótica. Como é que ele acha essa explicação, esse sentido? Com base na comunicação, no contato com o mundo espiritual, sabendo como se vive depois que a gente perde esse corpo físico. Isso faz com que a gente compreenda algumas coisas que a gente enfrenta no presente. Então, sim, é uma filosofia. Por que é ciência também? Por que tem um cunho científico? Ele tem um cunho científico porque a gente já pode, através de várias pesquisas, comprovar essa autenticidade dos fenômenos de intercâmbio, das comunicações, de como a gente fica sabendo como se vive no plano espiritual. Basicamente, nós vamos utilizar para isso o critério da universalidade. O que quer dizer isso? Que essas comunicações, elas são muitas, e elas são feitas assim com espíritos de diversas partes do mundo, diferentes espíritos, que embora não se conheçam, um não sabe do outro, eles trazem a mesma informação acerca do plano espiritual, do mundo espiritual. É aí que a gente tem a veracidade nessas comunicações, quer dizer, o que eles estão dizendo para a gente a respeito do plano espiritual, da vida nesse plano, é verdadeiro, porque todos eles falam a mesma coisa. Isso é utilizar esse critério da universalidade. Seria mais ou menos assim. Se eu quisesse saber como uma pessoa vive lá na França, não conheço, quero saber como é que é. Se eu perguntasse para 2, 3 pessoas que vivem lá, eu poderia ficar meio desconfiado. Será que é assim mesmo? Contudo, se centenas de pessoas, milhares de pessoas que vivem lá me dissessem a mesma coisa, aí sim eu poderia considerar que aquilo é verdadeiro. É assim que funciona esse critério, portanto, de universalidade. E é religião, o espiritismo? Tem gente que diz, será que é uma religião? É sim. O espiritismo também é considerado uma religião. Por que nós podemos considerar o espiritismo uma religião? Por algumas razões que a gente tem colocado aqui no slide. Olha lá. Por quê? A gente sim concorda com a existência de Deus, defende a existência de Deus, como qualquer outra religião, a sobrevivência do espírito, existência e sobrevivência desse espírito. Sobrevivência como? Mesmo quando a gente não tem mais o corpo físico, a gente considera que ele sobrevive, que ele existe. A gente considera ainda que existam consequências das ações humanas no plano espiritual. O que quer dizer isso?
O jeito que eu vivo hoje, aqui na Terra, vai trazer consequências para agora, para a minha vida aqui na Terra, e também para quando eu já perdi o meu corpo físico, depois que eu morrer. Então, vivo hoje, tenho atitudes hoje, isso traz repercussões também para o futuro, inclusive quando eu estiver só na condição de espírito. E também a gente diz que é uma religião porque o Espiritismo prega a necessidade da reforma íntima. Reforma íntima é um termo muito utilizado no Espiritismo. O que quer dizer isso? Reforma íntima, reformar dentro de mim, me reformar sobretudo em relação aos meus valores morais. Moralmente, o Espiritismo prega que nós devemos dia a dia procurar nos melhorar. Isso é reforma íntima. Eu sei que eu tenho uma dificuldade em relação à paciência. Sou uma pessoa muito impaciente. Eu tenho que procurar dia a dia, mesmo que seja difícil, me tornar uma pessoa mais paciente. Se eu sou uma pessoa que é agressiva, aquilo é muito forte em mim, ainda assim, eu tenho que procurar dia a dia me reformar, me melhorar. Então, isso sim faz parte dos nossos princípios. E ainda prega o esforço no bem. Acreditar que o bem vence, acreditar que todo mundo carrega o bem dentro de si. Que bem é esse? É um bem pautado nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus, aquilo que está no Evangelho. Então, procurar fazer o bem, viver o bem. Se ele prega tudo isso, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo é também uma religião. Vamos passar. Eu passo aqui. Agora eu passo mais. Não, é aqui mesmo. E qual é a diferença? Muitas pessoas têm essa dúvida. Espiritismo e espiritualismo é a mesma coisa? A gente escuta algumas pessoas falarem assim, eu sou espiritualista. É a mesma coisa que o espiritismo? Não é. Embora guarde uma semelhança importante, não é a mesma coisa. Vamos entender isso. O que é espiritualismo? Espiritualismo quer dizer o seguinte, que a gente acredita que exista um espírito e que esse espírito seja imortal. Que todo mundo aqui é espírito, no fundo, né? A nossa essência, e que mesmo depois da nossa morte, depois que a gente não tiver mais corpo físico, a gente ainda vai existir. Se a gente pensar, todas as religiões que acreditam em vida eterna são espiritualistas. Pensa comigo. Porque elas acreditam que nós somos imortais. De alguma forma nós vamos continuar a viver. Isso é o espiritualismo. O espiritismo também é uma religião espiritualista. Ele também acredita que nós somos espíritos imortais, né? Somos espíritos e não vamos morrer enquanto espíritos jamais. Qual é a diferença? A gente pode dizer que o espiritismo, por meio dessas comunicações com o plano espiritual, ele traz uma maneira mais avançada de compreender essa imortalidade. A vida eterna, que é defendida, que a gente vê assim sendo pregada em várias religiões, não é vista da mesma maneira pelo espiritismo. Aquela visão de vida eterna, sabe, muito ilusória, de que nós vamos morrer e dependendo de como nós vivemos, nós vamos passar a eternidade sentados em uma nuvem branca, né, comendo um cacho de uvas ou tocando harpas ou qualquer coisa assim. Ou você vai ter tudo aquilo de muito bom sem fazer mais nada. Essa visão da vida eterna, naturalmente que não é a visão do espiritismo, né? A gente vai falar de uma vida eterna de uma outra maneira, uma outra realidade e comprovada por essas comunicações com o plano espiritual, além dessa coisa muito fantasiosa. Passa para mim. Esse aí? Não, esse está voltando. Aí. E quando surgiu o espiritismo, então, né? Como filosofia, religião, quando surgiu? A gente considera o espiritismo tenha surgido em 1857, quando nós tivemos a publicação da primeira obra espírita, que é uma obra que resume os princípios do espiritismo. Essa obra tem como título, olha lá, O Livro dos Espíritos. O autor, Allan Kardec, ele reuniu nessa obra perguntas e respostas. Ele manteve comunicação com espíritos, com o plano espiritual, e ele foi compilando isso e reuniu essas perguntas e respostas nessa obra,
que, como eu já disse, tem ali os nossos princípios, os princípios do Espiritismo. Apesar do Espiritismo, a gente considerar que ele surgiu nessa data, os princípios do Espiritismo, esses sim existem desde que o homem habita a Terra. Que princípios? A reencarnação. Desde que o homem veio para a Terra, ele vai reencarnando. A sintonia mediúnica, que permite com que a gente se comunique com o plano espiritual. A lei de causa e efeito. Então, os princípios existem desde que o homem habita a Terra. Mas, enquanto filosofia e religião, data mesmo do lançamento do primeiro livro espírita. Vamos lá? Bom, será que a gente tem semelhanças com outras religiões? Será que o Espiritismo é tão diferente assim das outras religiões? A gente vai ver que tem muitas coisas que são semelhantes. Se a gente procurar, bom, começa por aquela questão da vida eterna, a gente já falou. Várias religiões acreditam nisso, né? Que a gente de alguma forma continua imortal. A gente pode também, se procurar bem, encontrar passagens na Bíblia em que Jesus faz menção aos princípios espíritas. Ele não usa o mesmo nome, mas ele cita isso. Numa dessas passagens, ele fala sobre a reencarnação, num diálogo que ele traça com Nicodemos. E ele diz, enquanto ele conversa com ele, o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o que a gente faz. Quantas vezes a gente nasce de novo e tem novas experiências aqui? É o que a gente vai chamar de reencarnação, né? A gente ainda pode dizer que existem citações na Bíblia que fazem menção à mediunidade. Quais, por exemplo? Vamos citar algumas. A gente vê na Bíblia alguns momentos que Jesus conversava com espíritos perturbados. A gente vê isso na Bíblia. Como é que ele conversava com eles? Como é que ele fazia isso? Por meio dessa sintonia mediúnica. Além disso, tem citações claras em que Jesus apareceu para os seus discípulos, mesmo após a sua morte, que era para poder conversar com eles e lhes dar ânimo, porque eles tinham perdido, né, o seu grande mestre. Como é que ele fez isso? Por meio da sintonia mediúnica também. Então, nós temos, sim, na Bíblia, algumas citações que fazem menção aos princípios espíritas. Pode passar, Natânia. Naturalmente, tem algumas religiões, que são aquelas religiões orientais, que trazem ainda mais semelhança, porque elas vão defender claramente a reencarnação, vão falar muito da lei de causa e efeito. Então, o que é citado no Espiritismo é também defendido por outras religiões. Vamos passar. E por que será que a gente fala centro espírita, né? A gente pode falar casa espírita também, mas por que o centro espírita, essa palavra ficou tão conhecida? Na verdade, centro foi utilizado, como a gente tem no dicionário, tá? Como um sinônimo de sociedade, de associação de pessoas que se reúnem em um determinado ambiente para desenvolver atividades para o espírito e também para o corpo e para a alma, a gente pode dizer. Que atividades são essas que existem, então, nos centros espíritas? Tem muitas. Os centros podem ter atividades um pouco distintas, né? Cada centro pode ter uma atividade diferente da outra. Via de regra, quais são atividades comuns da gente encontrar? Conversa fraterna. Todo centro espírita sempre terá uma pessoa preparada e com muita boa vontade para conversar com quem tenha necessidade, para ouvir, para orientar. Isso nós chamamos de conversa fraterna. Passes magnéticos, que vocês conhecem, as casas espíritas, né? Fornecem palestras para nosso esclarecimento. Reuniões mediúnicas, que é quando a gente consegue manter a comunicação com o plano espiritual, a maioria das casas possui. Outras coisas que a gente pode encontrar: apometria, que vocês sabem que nós temos aqui na casa, que é um método de tratamento espiritual. A gente pode ter um empréstimo de livros, que tem aqui na casa também, momentos de estudo. Então, cada casa tem as suas atividades, mais voltadas para o espírito, mas que podem ser para o corpo também. Vamos passar. Bom, o centro espírita, então, ele não vai funcionar como um templo? Como a gente vê em tantas religiões, ele não funciona como um templo? A gente vai dizer que não funciona não. A gente vai dizer, no Espiritismo, que o templo é o universo, que é a casa de Deus. E a gente vive nela.
A gente vive aqui no universo, na casa de Deus. Nesse sentido, o centro espírita, ele é uma escola. É onde a gente deveria ir para pegar uma literatura, prestar um livro, para fazer parte de um estudo, para escutar uma palestra, para procurar aprender com tudo aquilo para se melhorar, para estar mais preparado para enfrentar o nosso dia a dia. Por isso que a gente diz que é uma escola. Eu gosto muito dessa citação. Vamos ler juntos aqui. Tende por templo o universo, por imagem Deus, porque nas casas espíritas vocês sabem disso, nós não vamos encontrar imagens, na verdade. Por lei, a caridade, procurar fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, já é de muito bom tamanho, né? E por altar a consciência. Quem deve, portanto, nos julgar se aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia está certo ou errado? Quem é? Quem é? Nós próprios. A nossa própria consciência. É isso que o Espiritismo vai dizer. Por isso que não, os centros não funcionam como templos. Como é que é Deus, então, nessa visão aí do Espiritismo? A gente pode dizer, claro, naturalmente que o Espiritismo crê em Deus, né? Mas tem uma visão racional de que não há efeito sem causa. Como assim? Bom, se o universo é um efeito inteligente, ele é também, naturalmente, ele foi criado, né, por um ser extremamente inteligente, que permite, que mantém tudo isso e permite que tudo esteja no seu perfeito funcionamento. Essa é a visão de Deus, que criou tudo, inclusive a nós, e permite que tudo funcione adequadamente. Vamos passar. Mas esse Deus, na visão espírita, ele traz algumas diferenças, tá? Com as outras religiões. Ele é um Deus, a gente pode dizer, sob essa ótica espírita, que aponta os caminhos, mas não castiga ninguém. Vocês lembram que em algumas religiões a gente aprende desde criança, colocações assim como, olha, se você fizer isso, Deus castiga. Não aprendemos assim? Não é verdadeiro? Não é isso que o Espiritismo vem a nos dizer. Ele não crê nisso. Ele crê que Deus, sim, permite que a gente experimente, que a gente tome as nossas próprias decisões. É isso que ele permite, né? E aponta os caminhos, coloca as pessoas certas próximas de nós, as situações certas na nossa vida. Esse é o Deus que a gente acredita. E os castigos, então, que outras religiões colocam? Esses castigos são reações da nossa própria consciência. Deus criou todos nós. E criou todos nós para fazer o bem. Nós somos programados para o bem. Quando nós nos envolvemos com uma coisa que não é boa, fazemos o mal para alguém, pensamos em coisas ruins, uma parte nossa, da nossa consciência, sabe que aquilo é errado. Sabe que aquilo vai contra a nossa própria essência. Em um determinado momento, nós nos daremos conta disso, de que aquilo não estava bacana, que aquilo não foi bom, que aquilo foi errado. E quando nós realmente percebemos isso, voluntariamente nós nos colocamos nas situações que são consideradas castigos. Para quê? Para que nós possamos reparar os nossos erros, para que nós possamos verdadeiramente aprender. Puxa, eu fiz aquilo, vou experimentar como é que o outro se sentiu, para eu não fazer mais. Eu vou de novo vir numa situação com aquela pessoa que eu prejudiquei, para ajudá-la. É essa situação que muitas vezes nós colocamos como castigos, mas voluntariamente vai chegar um determinado momento que nós vamos desejar passar por essas situações, para que nós possamos aprender e evoluir. Vamos passar. Bom, e o espírito? Afinal de contas, estamos falando de espiritismo, o que é o espírito? A gente pode dizer que o espírito, os espíritos, porque todos nós somos espíritos e existem mundos, não é? Nós somos os seres inteligentes da criação. Mas como assim? O espírito mesmo, ele vive numa dimensão espiritual que interpenetra nós, que está próximo de nós. Tem muitos espíritos aqui que nós não vemos. E isso permite com que a gente faça, então, essa comunicação. Como é que funciona isso? Funciona assim. Todos nós somos espíritos, certo? Só que nós estamos vivendo aqui na Terra. E para
viver aqui nesse planeta, nós precisamos do que mesmo? Corpo físico. A gente precisa desse corpo. Quando nós temos esse corpo aqui, o nosso espírito recebe o nome de alma. Vai chegar um determinado momento que esse corpo que nós utilizamos, ele vai morrer, eu não preciso mais dele. Vai dar o meu tempo de experiência aqui na Terra. Quando eu não tenho mais o corpo físico, me sobra somente o espírito. Vocês entenderam isso? Então nós todos aqui somos espíritos, mas utilizando um corpo físico. Nessas situações, vamos dar o nome de alma. Quando não temos mais o corpo físico, o nome fica espírito. Então existe uma dimensão, existem mundos que têm só espíritos, que eles não precisam do corpo físico. Esses mundos estão próximos do nosso, e aí, portanto, permite essa comunicação. Vamos passar. Bom, então nós vamos morrer, né? É isso que a gente está dizendo. Como é que é a visão do Espiritismo acerca da morte, a respeito da morte? Como é que o Espiritismo encara a morte? A gente tem que dizer que a morte é o retorno à morada espiritual, né? Que a gente vai voltar, teoricamente, para aquele lugar de onde a gente veio. Porque nós viemos do plano espiritual. Viemos para cá, utilizamos esse corpo físico por um determinado período de tempo. Chega uma determinada altura da nossa vida, que a gente não precisa mais dele, e volta para a nossa morada espiritual. Se esse retorno, hein? Por que a gente tem medo da morte, né? Conhece alguém que não tenha medo nenhum da morte? Todo mundo tem medo da morte. Por quê? Primeiro que a gente, quando está aqui, precisa muito desse corpo, né? Que bom que a gente pode utilizá-lo. E a gente tem um instinto de preservação, de ter que cuidar dele. Então a gente não quer perder. A gente tem medo de morrer, então. Além disso, existe uma condição moral e individual que vai fazer com que a gente esteja mais ou menos apegado às questões terrenas, materiais. Aquela pessoa que valoriza muito o ter, sabe? Valoriza muito as coisas materiais, que não evoluiu muito moralmente, essa pessoa vai ter, naturalmente, mais ou menos dificuldade em relação à morte. Mas essa pessoa vai ter mais medo de morrer, porque ela está muito apegada, ela só acredita naquilo que ela tem aqui. Ela não acredita naquela existência da vida depois que ela perdeu o corpo físico, ela não se melhorou moralmente. Essa vai ter mais dificuldade. E a gente pode dizer ainda que por ignorância a gente tem medo de morrer. Porque quando a gente está aqui na Terra, a gente esquece de como era viver no plano espiritual, né? É importante esse esquecimento para a gente focar no que a gente veio fazer aqui. Mas como a gente não lembra, a gente não sabe direito para onde a gente vai. E o medo do desconhecido faz com que também a gente tenha medo de morrer. Se a gente pensar nessas coisas, a gente pode dizer assim: quanto melhor nós vivermos aqui, e aí a prática do bem é tentar se melhorar moralmente, né? Melhorar esses valores e colocá-los em prática, a gente vai ter um retorno ao mundo espiritual mais suave, mais tranquilo. A morte não vai exercer em nós tanto pavor quanto costuma ser. Vamos passar. E o céu? Se a gente morre, será que a gente vai para o céu? Muitas religiões pregam que a gente, se faz tudo direitinho, vai para o céu. Não é assim? E no Espiritismo, como é que funciona? É diferente. É diferente do que muitas religiões, né, acabam apregoando. A gente vai dizer que o plano espiritual tem muitos, a gente pode dizer sim, locais. Que a gente pode ir para muitos locais. Ou seja, que todo mundo que perde o corpo físico, né, todos nós um dia vamos morrer. Nós não vamos, provavelmente, todo mundo para o mesmo local. Vai depender do que, então? Para uns irem para um lugar, para outros irem para outro. Nem todo mundo foi para o céu. Vai depender do quê? Evolução moral. Da evolução moral. Não adianta eu achar que, eu vou morrer e daí eu vou me arrepender de tudo que eu fiz de ruim e aí eu vou para o céu. Não. O Espiritismo vai te dizer que não. Não vai ser assim. Se você fez coisas erradas, claro, você nem sempre acertou, claro, senão você não precisava estar aqui, mas você procurou acertar muito e fez muitas coisas boas, você vai para um lugar bom, com pessoas que estejam na mesma sintonia que
que também tentaram e acertaram, erraram, mas acertaram bastante. Agora, você não quis saber de nada, não quis saber de se melhorar, não quis saber de se evoluir, né, moralmente, ajudar o próximo, nada disso tinha sentido. Aí você, quando está para morrer, resolve se arrepender de tudo. Adianta? O que vocês acham? Não, porque a sua consciência, lá no fundo, sabe que você não fez o que você podia. E você vai acabar indo para um determinado plano, onde tem pessoas semelhantes a você. Então, aquela visão de céu que a gente encontra em outras religiões, não é a mesma que a gente tem no Espiritismo. Vamos passar? Assim como não é a visão do inferno e purgatório também. Também é diferente. E segue o mesmo princípio. Daquilo que eu fiz aqui, por afinidade, é para o lugar que eu vou. Como é que funciona? A gente diz que não existe, geograficamente, um local chamado de inferno ou de purgatório. Não existe. O que acontece? Acontece que eu vou para aquele lugar que o meu estado de consciência me manda ir, quando eu perdi o meu corpo físico. Porque a gente sabe o que a gente fez, não sabe? Você pode não contar para ninguém, mas no fundo você sabe como você age, você sabe o que você pensa, você sabe no que você acredita. A sua consciência sabe. Então, quando você perdeu o corpo físico, aquilo que está na tua consciência é para aquele lugar que você vai. Se você não se melhorou, se você pensava muito mais em prejudicar o outro do que ajudar, se você se deixava levar muito por aqueles sentimentos muito baixos, deixa para lá, e nunca tentava verdadeiramente se melhorar, a sua consciência sabe. E ela vai te guiar para esse lugar, onde as pessoas pensam e sentem como você. Talvez alguns possam chamar esses locais de tão ruins que possam ser de inferno. Mas ele não é um local único, vocês entenderam isso? É um local onde tem espíritos que ainda estão tentando evoluir, mas que estão patinando muito. A gente pode até dizer que o purgatório poderia ser considerado aqui na Terra. Já pararam para pensar nisso? Não é? Porque a gente não precisa morrer para ir para o tal do purgatório. Que a Terra poderia ser considerada como um. Por quê? Vocês já ouviram falar que a Terra é chamada de um mundo de expiações e provas e expiações. Ou seja, que a gente vem para cá e passa por um sem número de situações fáceis. Difíceis, né? Situações difíceis. Situações que às vezes a gente sofre muito. Como a gente está sofrendo, a gente está espiando. O que quer dizer isso? Eu fiz uma outra pessoa sofrer muito numa outra situação que eu tive aqui na Terra, numa outra vivência. Agora eu venho espiar isso, eu venho passar por isso para não fazer de novo. Sob essa ótica, a Terra até pode ser considerada como um purgatório, então, porque tá aqui já não é nada fácil, tá? O que vai determinar, então, para onde a gente vai, céu, purgatório, inferno, se quiserem usar essa nomenclatura, é a sua consciência, o que você lá no fundo sabe que fez e que é. Vamos passar. E os anjos? O Espiritismo acredita em anjos? A gente pode dizer que os anjos, eles são nossos irmãos. São espíritos assim como nós, mas que já estão num estágio um pouquinho avançado, né? Que já evoluíram um pouco mais do que a gente, mas que já passaram pelo que a gente está passando. Sabem como é difícil a vida aqui na Terra, sabem como é difícil a gente se melhorar. Esses são os anjos. E os anjos da guarda? A gente tem anjo da guarda? Tem sim. Quem que é o anjo da guarda? Olha lá. Um espírito, assim como a gente, que já teve experiência aqui, assim como a gente, sabe como é difícil e que gosta da gente. Tem uma ligação afetiva conosco. E, portanto, quer nos ajudar. Fica próximo da gente para cá. Para quê? Para que a gente possa superar as dificuldades que eles conhecem, que eles sabem como é. Então são irmãos, são espíritos que estão ligados a nós por amor, por afeto e que procuram dia após dia intuir a gente para que a gente seja verdadeiramente melhor a cada dia. Vamos passar. Se anjo a gente acredita, e os demônios? O Espiritismo diz que tem demônio? O demônio, gente, tanto quanto
quanto os anjos, eles são espíritos. Assim como a gente. Sim ou não? Assim como a gente. Mas assim como a gente tem espíritos que já estão um pouquinho mais evoluídos, que já aprenderam, né, coisas que a gente ainda não conseguiu aprender, a gente tem outros espíritos, outros irmãos que ainda não conseguiram aprender, que ainda estão sofrendo muito para aprender e que fazem coisas muito ruins. Esses são os demônios, são espíritos irmãos da gente. A gente pode dizer que eles estão ainda buscando evolução moral assim como nós, mas talvez com mais dificuldade que a gente. Mas eles não estão sem oportunidade de melhorar. Importante que a gente diga isso. Como é que a gente melhora? Reencarnando. A gente vem aqui para a Terra e tem oportunidades de fazer o bem. Para nós próprios e para os outros. Só assim que a gente consegue se melhorar. Essas criaturas também têm. A cada reencarnação tem uma nova oportunidade. Assim como nós temos. Como é que o Espiritismo então trata? Já que eles são espíritos como nós, são nossos irmãos, como é que o Espiritismo trata os tais demônios? De uma forma muito diferente da maioria das religiões. O Espiritismo entende isso que a gente acabou de falar, que eles são nossos irmãos, que eles estão tentando se melhorar, com dificuldades. Então, o Espiritismo vai acolher. Ele tem o acolhimento dessas pessoas, nada daquilo de que vamos expulsá-los daqui. Acolhe para esclarecer, para orientar, para tratar, que às vezes eles estão em sofrimento muito maior do que a gente, muito maior do que a gente pode imaginar. Então, é acolhendo e orientando que a gente pode ajudar esses irmãos. E Jesus? Como é que é a figura de Jesus no Espiritismo? Bom, Jesus, como todos sabemos, é o mestre maior, é o maior exemplo que a gente tem. E ele é filho de Deus, assim como nós somos. Só que ele é um espírito altamente evoluído, né? Completamente diferente. Olha todas as dificuldades que ele passou, então para nós ele é o mestre maior. Ele é o que faz a gente acreditar que todos nós podemos nos melhorar. Porque ele passou por tantas dificuldades, ele esteve aqui na Terra para mostrar para nós que nós podemos, se nós insistirmos, nós podemos nos melhorar, podemos evoluir. Por isso ele é o mestre maior. Vamos passar. Bom, estamos acabando. E a vida espiritual? Como é que é essa vida espiritual, no final de contas, né? Aqui a gente está sentindo como é que é, a gente vive aqui, e como é que vive no plano espiritual. Para encerrar, vamos lembrar disso. Que a gente pode estar no plano espiritual quando a gente sair daqui, quando a gente perder o nosso corpo físico, e que lá é como a ciência já pode admitir, como a ciência já traz algumas comprovações. Ou seja, de que existem muitas dimensões, existem muitos planos diferenciados. Como a gente comentou a respeito daquilo que muitas vezes se fala de céu, inferno, purgatório. Nesses locais, quando a gente não tem mais corpo físico, os espíritos eles se organizam de uma maneira muito semelhante à que a gente se organiza aqui na Terra. Ou seja, eles trabalham, eles têm atividades, tá? E essa sociedade que existe lá, desses espíritos, elas são organizadas e orientadas pelos mais experientes e mais sábios. Mas ninguém vai para o plano espiritual, quando perde o corpo físico, vou repetir, para fazer nada. A gente vai para o plano espiritual para entender o que a gente fez aqui na Terra e também para trabalhar. De uma outra maneira, mas para trabalhar. Tanto ou mais do que nós trabalhamos aqui na Terra. E nós vamos para o local, não vamos esquecer disso, de acordo com o quê? Para que local do plano espiritual que a gente vai? Depende do quê? Depende da nossa evolução, depende, portanto, do que a gente fizer. Quando? O que a gente fizer agora, do quanto a gente consegue se melhorar. Do quanto a gente tem a nossa consciência tranquila em relação à nossa busca por melhoramento, né? É aí que a gente vai seguir para esses locais devidamente organizados de forma semelhante ao que a gente se organiza aqui. Vamos passar? A gente não tem muito tempo, né? Nosso tempo já esgotou. E a gente trouxe, então,
noções gerais, básicas, para a gente situar, né? Onde é que é esse lugar que eu estou indo? O que se pensa no Espiritismo? Como é que tem figuras de outras religiões, como elas são encaradas, elas são vistas pelo Espiritismo? É isso que a gente queria. O ideal é sempre que a gente busque saber mais. É muito importante isso. A gente vem para a Casa Espírita, eu espero que vocês se sintam muito bem aqui, mas é importante um pouquinho mais além, saber mais. Quanto mais a gente sabe a respeito do Espiritismo, vou dizer isso claramente para vocês, mais orientado a gente está para seguir com a nossa vivência, melhor, no agora, para a gente fazer cada dia nosso um pouco melhor, para a gente aproveitar melhor as nossas oportunidades. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente sabe, não tenham dúvida, facilita o enfrentamento do nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Como é que a gente pode fazer para saber mais, então, sobre o Espiritismo? A gente pode ler. O ideal é a gente estudar, pessoal. Aqui na casa a gente tem momentos, horários de estudo, é importante se informar, outras casas também têm. E se a gente não pode vir para o estudo, ou mesmo vindo para o estudo, é importante a leitura. O que eu posso ler? Não sei nada. O que eu posso ler para começar a conhecer um pouco mais? Se você não sabe nada, nunca leu nada a respeito do Espiritismo, você pode começar com os romances. Peça ajuda, peça orientação aqui para as meninas. Elas vão ter muito prazer em orientar vocês. Os romances, eles vão trazendo informações a respeito do plano espiritual. Informações preciosas. Eles vão trazendo, vão descrevendo nos romances situações semelhantes àquelas que nós passamos. E demonstrando nesses romances as consequências da gente agir daquela maneira. Estou lendo lá e vejo alguém no romance agindo como eu ajo. Vou lendo um pouquinho mais e vejo que agir daquela maneira trouxe consequências terríveis. Isso pode servir para mim, deveria servir para mim. Então, ler o romance já pode ajudar bastante. A gente tem ainda uma literatura que é fundamental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma literatura que a gente pode dizer de cabeceira. Se eu estou com dúvida de alguma coisa que está acontecendo no meu dia, eu abro o Evangelho. Vai trazer o quê? Uma palavra, um texto. Eu posso ler só um pedacinho. E ele pode ser extremamente esclarecedor. Eu preciso de força para enfrentar aquele dia que está difícil, uma situação que está difícil. Eu abro o Evangelho. O Evangelho, ele vai trazer os ensinamentos de Jesus, aquelas orientações do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa levar ao nosso dia a dia. Então, uma literatura fundamental. A gente pode ainda ler outros livros. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que eu já comentei, que é aquele de perguntas e respostas. A gente tem outras obras também. Tem obras aqui na casa, que vocês podem pedir orientação, que elas podem trazer, assim, de uma forma resumida, os princípios do Espiritismo. Uma dessas obras é essa aqui, Espiritismo, Tudo o que Você Precisa Saber, de Richard Simonetti. Muitas dessas colocações da nossa palestra de hoje estão aqui nesse livro. É um livrinho pequeno, bastante sucinto, objetivo e que pode trazer informações preliminares. Eu desejo que todos nós hoje possamos sair daqui pensando em como a gente pode se melhorar. E agradecidos. Como é que o Espiritismo pode me ajudar? Como é que ele já me ajudou? Como é que essas informações podem me ajudar? Desejo que vocês tenham um excelente retorno para casa.